Entre a promessa e o cumprimento. Vamos falar sobre isso? Mateus 11, versículo 9, diz assim: Mas afinal, o que fostes ver? É uma pergunta, né? Um profeta? Sim, eu vos digo, e é muito mais do que um profeta. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Que ele vai estar falando sobre João Batista, porque ele revelava algo muito poderoso. Há pessoas que carregam um chamado maior do que elas mesmas, assim como João Batista. Ele veio para preparar espaço para que Jesus voltasse. Ele pregava sobre arrependimento e redenção. E também sobre renúncia, né? Sobre renunciar a si mesmo para viver aquilo que Deus tinha. Não tô falando sobre dinheiro, não tô falando sobre seus sonhos, não tô falando sobre o seu trabalho, não tô falando sobre a tua família, tá? Vamos focar, porque as pessoas, às vezes, irmãos, elas distorcem muito. Vivem dentro das igrejas e esquecem de cuidar do maior ministério, que é a família, mas esse é assunto para outro vídeo. Vamos lá. João, ele não era apenas um profeta comum, ele era a ponte entre a promessa antiga e o cumprimento vivo, que era Cristo. Ele sempre pregava que depois dele viria alguém que não iria apenas batizar aquelas pessoas com água, mas com fogo, com o Espírito. E às vezes Deus nos coloca em posições diferentes e até mesmo difíceis para nós não nos exaltarmos, mas para prepararmos o nosso caminho. O propósito que Deus te deu, ele é incrível, ele é extraordinário. Mas há um caminho para o cumprimento. E esse caminho, ele é necessário para a sua preparação, para que você viva o extraordinário. No caminho, você é forjado, você aprende a desejar o que você quer, mas também a entregar e confiar no Senhor. No meio desse caminho, você vai aprendendo a renunciar, você vai aprendendo valores, hábitos, princípios que são muito mais fortalecidos. Vamos mudando muitas coisas em nós, como as nossas ações, hábitos, nossos pontos de vista, a forma que falamos, que nos portamos e até mesmo vivemos. E é engraçado que Deus, ele nos chama para viver algo novo com ele e é nos bastidores que ele trabalha. João, ele preparou o caminho para Jesus, para o cumprimento de um propósito maior. E ele não era aplaudido. Ele nunca buscou por aplauso. O que muitas das vezes quer é que no meio da jornada as pessoas elas venham ver tudo aquilo que nós estamos fazendo, cada novo passo. A gente quer que as pessoas tenham reconhecimento sobre nossos esforços. Só que eu vou dizer uma coisa, é no meio dos bastidores que Deus vai trabalhando tanto em você, que o nome dele vai sendo glorificado, principalmente lá, no momento em que você for exaltado por ele. Porque é no palco que há o destaque. Nos bastidores, a renúncia, a rendição. A gente vai sendo perdoado, a gente vai aprendendo a ter criatividade, a gente vai aprendendo a ser redimidos, a gente vai aprendendo e nos capacitando para estar qualificado para viver aquilo que nós mesmos pedimos em oração. Há um caminho. E Jesus, ele é tão maravilhoso que João Batista abriu o caminho para Jesus vir e fazer o propósito dele. E na vida com Deus é um pouco diferente. Por quê? Porque nesse caminho, você não tá abrindo o caminho e vivendo sozinho. Deus, ele vai abrindo o caminho e trilhando junto com você. Então, você não está sozinho, entende? Então, há um caminho e há um ponto aonde você vai chegar. E você vai chegar porque você não está sozinho. Deus, ele é contigo. A trajetória, o Espírito Santo vai cuidando, vai moldando, vai transformando, vai te direcionando, te alinhando ao propósito. Isso é lindo, gente. No meio do trajeto, a gente vai aprender uma coisa, o que é renunciar. É muito importante a gente entender isso. Será que o nosso propósito de vida, que nós tanto queremos, é para literalmente vivermos e termos ali o nome do Senhor sendo glorificado e podemos desfrutar ou queremos viver esse tal propósito para que as pessoas vejam que nós conseguimos? Como tem sido o direcionamento do seu coração para esse propósito? Porque o caminho agora você entendeu. João Batista, ele abriu o caminho para Jesus e Jesus, ele nos ajuda a abrir o nosso caminho junto com o Espírito Santo para que possamos trilhar e alcançar o nosso propósito. Assim como João Batista veio antes de Jesus preparando o caminho para que ele alcançasse o seu propósito. E a pergunta para nós hoje fica, será que nesse caminho nós estamos permitindo com que Jesus, ele esteja na linha de frente, sendo o centro realmente da nossa vida ao ponto dele poder preparar o caminho e nos auxiliar, nos dando direcionamento, e nós com obediência seguindo esse direcionamento, ou queremos fazer tudo do nosso jeito, tudo da nossa forma, para que
nós possamos mostrar para os outros que a gente conseguiu. Será que o meu propósito, ele é para glorificar o Senhor e para que eu literalmente tenha uma qualidade de vida e consiga viver aquilo bem? Ou o meu único propósito é mostrar para todo mundo que eu consegui e pronto, cheguei lá, para que eu me exalte? São dois pontos muito importantes a se pensar.